Momento de reflexão. Nós vamos analisar aqui 7 tópicos na série Cristianismo Prático. O tema de hoje, lidando com a ira, com a amargura e com o ressentimento. O primeiro tópico que eu queria analisar com você, e repetido sempre, caso você não consiga ler os textos na íntegra comigo, você pode anotá-los e conferir com mais calma aí no seu lar, tá certo? Ou no seu trabalho, enfim, onde você estiver. Primeiro ponto é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Se você está com ira no coração, ou alguma amargura, ou algum ressentimento, admita que você está zangado ou zangada. Admita. Seja honesto ou honesta para com Deus. Não tente esconder dele os seus genuínos sentimentos. Vamos ler Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Epístola aos Hebreus 4, 13 diz assim, olha. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, tudo, meus amados, tudo que há no nosso coração, na nossa mente, Deus, Ele sabe, Ele conhece o profundo do nosso ser. Devemos ser, então, honestos conosco, com nós mesmos, não tentando esconder dele a ira, ou a amargura, ou o ressentimento. Efésios 4, 26, ok? O versículo é o 26, que diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, muitas das vezes, Satanás, ele tenta, usando aquelas paixões que nós temos inerentes em nós mesmos, e muitas das vezes até cultivadas, não é? As paixões pecaminosas da natureza humana caída, e ele tenta então colocar na nossa mente, ele tenta nos sugestionar a nos irar, a ficarmos irados contra alguém. Mas a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, é preciso o exercício do domínio próprio, não é? É preciso contar até 10, é preciso contar até 100, e não deixar que isso passe por muito tempo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, para entender essa questão, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o primeiro ponto, se você tem ira no coração, se você tem amargura ou ressentimento, é admitir que você está zangado ou zangada, e ser honesto ou honesta para com Deus, não tentando esconder dele os seus genuínos sentimentos. O segundo ponto é o seguinte, procurar descobrir qual a razão da raiva que há em você. Deus perguntou a Caim, leiamos Gênesis 4, versículo 6, apenas uma parte do versículo. Gênesis 4, versículo 6 diz assim, por que te iraste? Essa foi a pergunta, não é? Que Deus fez a Caim. Por que te iraste? Precisamos saber qual a razão daquela amargura que há em nossos corações. Precisamos saber qual a razão daquela ira. Qual a razão daquele ressentimento? Às vezes pode ser por nossa própria causa. Às vezes nós que causamos todo um problema que trouxe a nós mesmos e até as demais pessoas a ira, o ressentimento e a amargura. Então, Deus, ele pergunta, da mesma forma que ele perguntou a Caim, ele pergunta a você hoje. Por que te iraste? Procure descobrir qual é a razão disso. O terceiro ponto é você não permitir que as suas emoções dominem você. É um desafio para o cristão, não é? Exercitar o domínio próprio, não permitindo que as emoções nos dominem. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1. Diz a Bíblia o seguinte. Melhor dizendo, 16, verso 32. 15, verso 1 é depois, ok? Isso, capítulo 16, versículo 32 de Provérbios. Depois, mais à frente, a gente vai ler o 15, versículo 1 também. Agora o 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, olha lá. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, muitas das vezes, a gente permite que as nossas emoções nos dominem. Muitas das vezes, a gente detona a pessoa. Detonei a pessoa, olha, sai por cima. Não é? Não é assim? Sendo que se nós fôssemos longânimos, nós ganharíamos aquela pessoa no sentido de fazê-la entender que de repente nós temos razão,
do problema que deve ser resolvido, e a pessoa passaria a olhar para nós com outros olhos, e não com olhos no sentido de como se fôssemos inimigos dessa pessoa. Então é melhor aquele longânimo do que o herói da guerra. Ele pode ganhar uma guerra, mas pode perder uma pessoa, um amigo, uma pessoa que poderia olhar para ela com outros olhos. Pode bloquear o coração dela e colocar no coração dela amargura, ressentimento e ira. Isso pode acontecer conosco também. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo de quem? Dos insensatos. Então tá aí. Então não seja uma pessoa insensata, meu amado e minha amada. Pratique o domínio próprio. Exercite o domínio próprio para que você não ceda às tentações e às sugestões de Satanás quando ele quer que você perca a paciência, quando ele quer que você se ire. Porque a ira realmente não é um sentimento que deve existir na mente e no coração do cristão. E para que nós possamos vencer essas coisas, nós precisamos exercitar muito, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, o domínio próprio. É assim que Deus vai nos santificando e vai moldando o nosso caráter, a semelhança e a imagem do caráter de Cristo. Através, claro, tudo isso através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Provérbios 14, ainda na questão de não permitir que as suas emoções o dominem, Provérbios 14, 29, Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande entendimento, olha, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Muitas das vezes nós estamos numa situação, não é, onde as pessoas estão pisando no nosso calo, estão sendo desonestas conosco, estão nos criticando, estão falando mal de nós, e aí a gente, não exercitando a longanimidade, e acabamos sendo precipitados nas palavras. Aí quanto mais a gente vai falando, mais a gente vai se prejudicando. As pessoas começam a usar as nossas palavras contra nós mesmos, começam a dizer coisas que nós não falamos, começam a colocar palavras na nossa boca, e isso cai no ouvido de uma pessoa aqui, cai no ouvido de uma pessoa acolá, e aí as pessoas começam a nos rotular, e quando vai ver, fica difícil a gente voltar a passar uma imagem de que nós realmente não somos aquilo que as pessoas entendem de nós, ou no sentido do que elas entendem que nós somos. Não é? Fica difícil mudar quando você acaba perdendo o seu prestígio diante de pessoas que ouviram falar mal de você, porque de repente você mesmo provocou isso, porque você foi precipitado no falar, ao invés de ficar quietinho, bonitinho, ser longânimo, paciente, mostrar que o seu silêncio é a tua vitória para com aqueles que estão te perseguindo, e deixar que Deus agisse da forma como Ele prefere ou preferia agir, a gente acaba então fazendo ao contrário. Então, não permita que as suas emoções dominem você, porque quanto mais você permitir que isso aconteça, mais você vai se prejudicar. O quarto ponto é o seguinte: coloque a ira nas mãos de Deus. Lembre-se de que a palavra irada provoca a ira nos outros. Olha, agora sim o Provérbios 15, 1. Provérbios 15, verso 1 diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? Suscita a ira. Quando alguém vem nos atacando, quando alguém vem, vamos usar uma expressão aqui mais clara, vem vomitando, ok? Em cima de nós assim, a sua raiva, a sua ira, e você dá uma palavra branda, uma palavra calma, abrindo um parênteses aqui, isso não deve ser feito, né, de forma dissimulada, mas realmente porque você está realmente querendo se assemelhar a Cristo, a pessoa, ela vai vir com tudo para cima de você, ela vai continuar? Dificilmente ela vai continuar. Ela vai baixar a bola, né, digamos assim, ela vai baixar o tom de voz, vai passar a te respeitar, vai passar a conversar com você, a procurar te entender. Igual no trânsito, uma pessoa vem, buzina, pé, e xinga você. Se você parar lá do lado, quando vocês continuando andando assim, depois do que a pessoa fez com você no trânsito, aí dá farol vermelho, aí acontece, né, calha de você parar bem ao lado da pessoa, a pessoa olha e já esperou que você vai vir detonar, não é? Aí você abaixa o vidro e diz assim, ô meu amigo, desculpa, olha, eu errei, me perdoe, eu acabei fechando você. A pessoa fica sem graça, fica sem graça ou não? O Paulo tá balançando a cabeça firmemente aqui, não é? A pessoa fica sem graça, né? Você quebra as pernas dela.
Então, coloque aí nas mãos de Deus e se domine, para que Deus cuide de todas as coisas, porque tudo está patente aos olhos de Deus. E Ele vai pedir conta de tudo isso, de cada pessoa, de acordo com o que cada pessoa fizer. Salmo 37, versículos 7 e 8. Salmo 37, versos 7 e 8 diz assim, ó: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará o quê? Acabará mal. Então, meu amigo, coloque tudo nas mãos de Deus. Ele cuidará de você. Ele colocará tudo em dia, tudo em ordem. Ele, no momento certo, através do seu silêncio, através da paz que você está procurando manter em seu coração, e à medida que você vai orando por aquela pessoa, no momento certo, Deus tocará na mente e no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa olhe para você com outros olhos e até de repente peça até perdão a você. Não que você vai pisar nela ao ela fazer isso, mas que você verá que realmente o Espírito Santo trabalhou no coração dela e fez ela reconhecer que você não era aquilo que ela estava pensando. E vice-versa, e assim também, né? E ao contrário também. Quinto e antepenúltimo ponto: perdoe aqueles que lhes têm feito mal. Perdoe aqueles que lhe tenha feito algum mal. Da mesma forma que Deus está pronto a perdoar você pelo mal que cometemos contra Ele, não é? Deus também nos perdoou pelo mal que nós cometemos contra Ele. Também devemos pedir a Ele que nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Lucas capítulo 11, versículo 4 diz: perdoe as nossas faltas, assim como nós temos perdoado aqueles que também têm alguma falta contra nós. Ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, ou têm nos devido também. E assim por diante, meus amados. Como é que a gente vai orar a oração do Pai Nosso se nós não temos perdoado as pessoas? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3:13. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui. Vamos abrir aqui no livro de Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, então deve fazer isso, suportar um ao outro, perdoar um ao outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E o sexto e penúltimo ponto: perdoe a si próprio, meu amigo. Perdoe a si próprio por ter estado sob a ira, sob o sentimento da ira. O que a Bíblia diz? Que se nós confessarmos os nossos pecados, o que ele é? Ele é fiel e justo para o quê? Exatamente, para nos perdoar. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perdoe a si próprio, confesse o seu pecado a Deus. E terminando, procure resolver o caso da ira imediatamente. Não permita que ela aumente. Se for necessário pedir perdão a alguém, peça o quanto antes. Peço o quanto antes. Novamente aquele texto para terminar, que já lemos e vamos lê-lo novamente. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe que passe aquela noite sem você, ou que passe aquele dia sem você ter resolvido a questão com seu amigo ou com seu irmão. Quando chegarmos no céu, viveremos eternamente com aquela pessoa que você de repente tem tido algum problema. E que há no seu coração algum sentimento de amargura e de ira. Quem sabe agora é o momento de nós uns para com os outros, ou seja, um olhar para o outro, as qualidades e deixar os defeitos de lado, não é verdade? Procure sempre pensar bem das pessoas e olhar a qualidade delas ao invés dos defeitos. Procure apreciar aquilo que ela tem de bom no caráter dela e ore por ela naquilo que você vê como fraqueza pecaminosa. E peça para que ela ore por você também na sua fraqueza, um orando pelo outro, um suportando o outro, um tendo paciência com o outro. E assim Deus vai nos transformando. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda nós não vivemos essa realidade. Apenas conhecemos Bíblia, conhecemos teologia, conhecemos doutrina, mas o verdadeiro amor de Cristo ainda tem chão aí para a gente poder melhorar. Mas quando nós fizermos a nossa parte, quando a Igreja de Cristo fizer a sua parte,
e clamar para que Deus opere nela um reavivamento, uma reforma tamanha, de tal forma que Ele possa operar em nós uma mudança de caráter, aí sim Jesus voltará para buscar o seu